FN 102. De audiência. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Tiago Lopes de Faria. Torcedor, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, não importa a hora que você vai ouvir o apito final. A gente acaba de presenciar uma das maiores insanidades da edição 25-26 e uma das mais épicas da história da UEFA Champions League. 4 para a Juventus, 4 para o Borussia Dortmund. O primeiro tempo foi 0-0. Acredite se quiser. O primeiro tempo foi 0-0. Gramado do Allianz, Taylor Leão, a saída dos jogadores parecem incrédulos, tanto os de Juventus quanto os de Dortmund, pelo final que se apresentou. Tudo bem, Taylor? Tudo bem, um choque para ambos os lados. Alguns jogadores comemoram, do Dusan Vlahovic principalmente comemorou demais e agora sim sai de uma forma mais contida, e os jogadores da Juve aplaudem os ultras, principalmente da Juventus, e os torcedores como um todo no Allianz Stadium. É uma festa gigantesca, o hino do clube está indo até o alto, o hino da Juventus está até o talo, lá no Allianz Stadium em Turim, e não é para menos, tem que comemorar demais realmente esse empate 4-4, buscado na raça, na garra e na força, onde tivemos aí o símbolo, né? O que é a Champions League? A Champions League é a entrega do primeiro ao último minuto. Se o primeiro tempo não foi bom, o segundo tempo foi espetacular, 4-4, e a torcida da Juve sai satisfeita como se fosse uma vitória. Uma vitória da Juve diante do Borussia Dortmund. Aplausos e muita festa do torcedor da Juventus presente no Allianz Stadium, TLF. Rafael Cabral, pela primeira vez com a gente, pé quente, hein? Pé quente. Um jogo desse, vou lá pra você uma coisa, estreou bem aqui na Rádio Futebol na Canela 2. Rafael, poucas vezes acho que a gente acertou tanto como acertamos hoje, né? Todas as análises, em cada momento, a gente dizia o que precisava acontecer, o que podia acontecer, por onde era o caminho, e do primeiro ao último minuto de jogo, ficava a dúvida, o que vai terminar? O Dortmund vai ganhar? A Juventus, que não desiste nunca, vai empatar? E o improvável aconteceu para largar bem a fase de liga. Tudo bem, Rafael? É isso aí, Thiago, é isso aí. Com certeza que é para começar bem a Champions League. E desse fato que nós acabamos de ver no estádio Allianz Stadium em Turim, de uma grande partida. O primeiro tempo sem gols, de uma maneira morna, que tivemos aí o Borussia tocando mais a bola, sem a conclusão de gol, a equipe do Juventus tentando mais atitudes, né, nos chutes de Thuram, que não foi bem na partida no segundo tempo, principalmente o Coupe Marias, e também 2 vezes com o Davi, né, que teve 2 finalizações do canadense, e o Openda da Juventus. E só pelo caso aí também, pelo lado da equipe do time do Borussia, o Brasil, apesar do gol, o brasileiro, o Ian Couto, não foi muito bem na partida não. Em termos de marcação, né? Pelo menos de marcação não fez uma grande partida, mas fez o gol da equipe do Borussia. E já na segunda etapa é um show de gols que aconteceu. E também, no intervalo de 5 minutos, tivemos os gols, né? Os gols aí do Yildiz, né? Do passe, da assistência do João Mário, que entrou muito bem na segunda etapa. O Mecha, a assistência do ADM, que fez o passe, que também fez o gol na segunda etapa, e o Frarovic fazendo o gol para a equipe do time da Juventus. E aí, de desdobramentos no final do jogo, que a equipe da Juventus teve, que tomou 2 gols, inclusive de bobeira, um no pênalti marcado pelo zagueiro Benzenbaini, número 5, e também do gol
marcado pelo Ian Couto, num erro de passe, um erro de bola do Thuram. E aí o Vlahovic, que entrou em cena, marcando o gol e dando cruzamento para o Kelly aos 50 da segunda etapa. Então, isso que mostra o que é Champions, né? O que mostra que pode acontecer nesta temporada 25-26, com uns 8 gols marcados, de que tem essa conjuntura toda. E, logicamente, temos aí, e estreamos muito bem a Champions League com esse confronto entre a Juventus e o Borussia, que foram campeões da Champions, campeões mundiais. Então, certamente vai ser aí de um campeonato emocionante. Pelo menos começamos muito bem, hein, Thiago? O Blanc tá revoltado aqui Ele é torcedor do Dortmund, né? O nosso coordenador. Ô, Taylor, o Blanc tá dizendo aqui, fura a bola, pô, 4-2, 51 do segundo tempo. E os gols foram aos 49 e aos 51, né? E, engraçado que é o futebol, né, Taylor? O Kelly era o vilão porque ele cometeu o pênalti do 4-2. O Ben Sebaini fez o quarto gol. O Ben Sebaini é quem erra a saída de bola no terceiro gol. E aí o Kelly, que é zagueiro, tava como 9. O Vlahovic cruza, o Kelly empata. Quem era herói vira vilão, quem era vilão vira herói no intervalo aí de 5 minutos, Taylor. Exatamente, né? Quem era herói vira vilão, quem é vilão vira herói nessa grande partida. Realmente, o Liam Kelly fazendo a diferença para mais essa grande partida e simplesmente mudando a história do jogo. No final da partida, depois do cruzamento feito pelo Vlahovic, o toque de cabeça do nosso querido Liam Kelly para empatar o jogo em 4-4. Agora, é o destaque do jogo para mim. Vlahovic foi o destaque do jogo. Entrou para mudar a história da partida, para fazer a diferença nesse grande jogo. Antes de passar para você, Thiago Lopes de Faria, vamos para os resultados dos jogos dessa terça de Champions, porque terminou agora. Todas as partidas estão encerradas dessa terça-feira de UEFA Champions League. Mais cedo, às 15:45 da tarde no horário de Brasília, 15:01 da tarde no horário do Mato Grosso do Sul, o Union Saint-Gilloise venceu o PSV em pleno Philips Stadium por 3-1. E o Arsenal venceu o Athletic Bilbao lá na cidade de Bilbao, mais precisamente no San Mamés, por 2-0. Às 4 horas da tarde, tivemos um empate entre Juventus e Borussia Dortmund por 4-4. Você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela 2 e Rádio Sintonia Esportiva. O Qarabag venceu de virada o Benfica por 3-2 no Estádio da Luz. O Tottenham venceu o Villarreal por 1-0. Grande resultado do Tottenham diante do Villarreal por 1-0. E o Real Madrid de virada venceu o Olympique de Marseille por 2-1. Vitória do Real Madrid diante do Olympique de Marseille. Você acompanhou na Rádio Futebol na Canela, em parceria com o Esportes Total, com a narração do André Felipe. Para fechar, o Grimsby Town venceu o Sheffield United na Copa da Liga Inglesa, na Carabao Cup, pelo placar de 1-0. E, nesse momento, pênaltis para Brentford e Aston Villa e Crystal Palace e Millwall. Nos pênaltis em Brentford e Aston Villa, 2-2 até aqui no placar. Equilíbrio lá na Grande Londres. E na capital inglesa, no Selhurst Park, o Crystal Palace vai vencendo nos pênaltis o Millwall por 2-0. Ambas as partidas terminaram em 1-1 no tempo normal, Telef. Muito bem. Ô, Rafael, baixou a adrenalina, insanidade à parte. Sua análise do jogo, placar foi justo, alguém merecia vencer, foi de bom tamanho, por gentileza. Principalmente aí no primeiro tempo, que foi morno, né? Eu repito para vocês, nesse jogo do primeiro tempo, e que a equipe do Borussia Dortmund procurando mais a posse de bola, que no primeiro tempo, né, que tivemos aí a Juventus tentando conseguir ter mais finalizações, efetividade nas finalizações, por exemplo, aí do Thuram, por exemplo, repito, e também do Davi, que teve as duas oportunidades de fazer o gol. E também o time do Borussia Dortmund tentou fazer uma finalização aos 40 minutos, mas foi muito pouco isso para a equipe do técnico Niko Kovac. E na segunda etapa, que teve as alterações dos treinadores, de que foi aí
um grande jogo, inclusive, né? Mas também de erros para ambas as partes, né? Principalmente aí da equipe do time da Juventus também, e que teve erros também do Thuram, né? Que originou o gol do Ian Couto, e também, né, no último minuto de jogo aí, no cruzamento do Vlahovic e o Kelly de cabeça, que a defesa da equipe do Borussia não teve a leitura para tentar fazer a marcação e tomando esse gol de empate, certo? E aí teve os gols, né, do ADM, que não teve uma boa primeira etapa, mas também se recuperou na segunda etapa com um gol feito e com assistência para o gol do Limecha na segunda etapa. E também do destaque da partida, né, o destaque do jogo, ele entrou na segunda etapa, o centroavante, né, o Vlahovic, que entrou no lugar do Jonathan David, que é um jogador de velocidade, e o centroavante conseguiu fazer 2 gols e uma assistência para o Kelly no final da partida. E além também dos lances também da equipe do Borussia, né, que teve pênalti do Kelly, a cobrança do zagueiro número 5, Bezembaini, e do Ian Couto, que não fez uma boa partida, não fez uma boa partida, repito, por conta da marcação, né, dos ataques, né, e bate aí no estádio Stadium, né, e que foi assim de um jogo, né, de um resultado bastante, como eu vou dizer para vocês, bastante eletrizante, né, mas no segundo tempo, pelo menos na segunda etapa, porque no primeiro tempo foi de uma lentidão, morno, mas na segunda etapa foi eletrizante do que se viu na partida, e o resultado que eu vou mudar nessas opiniões aqui, o empate simplesmente foi justo, até porque as falhas do Borussia, que não tentou segurar a partida com a raça, disposição da equipe da Juventus, prevaleceu isso. Então esse empate foi justo nesse resultado entre Juventus e Borussia, Thiago. Vamos para a sequência de cada equipe. O Taylor, a Juventus, pega o Verona fora de casa e recebe a Atalanta. São os 2 jogos de setembro aí para a Juventus. Dá para manter ainda 100% na sua opinião, Taylor? Olha, é possível, mas vai ser muito difícil para a equipe da Juventus manter essa invencibilidade, né, esse 100% de aproveitamento. Contra o Hellas Verona, eu acredito que dá para a Juventus ganhar, mesmo fora de casa, mas contra a Atalanta já é um jogo um pouco mais equilibrado, um pouco mais difícil. Pode até manter os 100%, mas vai ter muita dificuldade para manter essa marca a equipe italiana, a equipe de Turim, no caso, no TLF. Já o Borussia Dortmund, Rafael, ele vai fechar o mês de setembro recebendo o Wolfsburg e depois vai até mais pegar o mais 0,5. Sequência para você do Dortmund no Campeonato Alemão. Que para tentar conseguir revendo alguns conceitos aí do Nico Kovac. Opa, pode falar. Não, é que demorou, pode falar, desculpa. Ah, tá, beleza, tranquilo. Só o Borussia Dortmund precisa ter que rever alguns conceitos na partida, porque nesses lances finais do jogo contra a Juventus, assim, jogou bem, né, mas precisa ver alguns conceitos aí, né, de troca de passes, tendo mais atitude, né, além também da Bundesliga também, precisa ver aí o técnico Nico Kovac pelas suas convicções, né, alguns jogadores não vão bem nessa partida e que podem ter alguma situação repetida ao longo desses jogos que vão acontecer daqui para frente. E eu esperava muito desses jogadores aí, por exemplo, dos jogadores, inclusive do artilheiro Guirassy, né, que teve uma finalização no segundo tempo. E isso acabou não acontecendo, não apareceu muito no jogo, mas esperamos aí que o Borussia possa tentar uma recuperação para ter os bons resultados com o técnico Nico Kovac, e isso pode ser revertido aí daqui para frente. Lembrando que ambos, quando voltarem à Champions League, vão enfrentar equipes espanholas. O Dortmund pega o Atlético Bilbao, o jogo vai ser no Signo Iduna Park, e a Juventus vai até o estádio de La Cerâmica pegar o Vila Real.
duas curiosidades aí, né? Segunda vez na temporada que a Juventus vai buscar o placar, perdia por 3-2 na Internacional de sábado, buscou a virada, hoje buscou o empate perdendo por 2 gols de diferença. Já o Dortmund ele cede pela segunda vez o empate, vencia o São Paulo 3-1, cedeu o empate 3-3 e hoje vencia por 4-2 e cede o empate mais uma vez. Vamos escolher o pior, de 4 para a Juventus, 4 para o Borussia Dortmund. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Pior em campo desse 4-4, na minha opinião, foi o Bayern. Não participou do jogo hora alguma, a não ser no momento da bola na trave. Foi a única vez que eu falei o nome dele na hora que ele foi substituído. Então eu voto no 14 do Borussia Dortmund. Taylor. Pra mim fica, olha, difícil. O Bayern também fez uma partida abaixo do esperado, né? Mas eu acredito que pra mim pior em campo foi o Bremer, camisa de número 3 da Juventus, deixou algumas bolas passarem, fica uma preocupação aí pro zagueiro central, líbero da equipe da Juventus, Bremer, camisa 3, pior em campo. E você, meu caro Rafael Cabral? Olha, meu caro Thiago e amigos, que eu estava vendo aqui da situação técnica, né? E o Thuram fez uma boa partida na equipe do Juventus, mas o meu voto é pelo jogador Guirassy, que não apareceu muito para o jogo, teve uma finalização apenas, e tentando conseguir ser o nome, né, sendo o artilheiro da equipe, né, que teve aí algumas vezes para a equipe do Borussia, decidindo algumas partidas, mas hoje não foi feliz nessa partida. Meu voto é para o Guirassy, número 9 do Borussia. Muito bem, Guirassy, então é o escolhido. Vamos agora para o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Vlahovic, 2 gols, participou do outro. Preponderante nessa remontada aí da Juventus. Taylor. Adiantei na transmissão e falo de novo. Dusan Vlahovic, melhor em campo, entrou em campo, mudou o jogo. É o nome da partida, Telef. Rafael, vai ser unânime ou não? Acompanho nessa. Vlahovic, o melhor em campo. Muito bem. Taylor Leão, destaque final. Destaque final fica para a grande decisão de daqui a pouco, hein? Fluminense vai até o estádio Ciudad de Lanús enfrentar o Lanús para, quem sabe, voltar para o Rio de Janeiro com uma boa vantagem e até mesmo a classificação para as semifinais da Conmebol Sul-Americana. Daqui a pouquinho a Rádio Futebol na Canela e a Rádio Sintonia Esportiva transmitem. Narração do Matheus Souza. Matheus Souza vai trazer todas as emoções dessa grande partida de daqui a pouco. Vai estar na narração com os comentários do Thiago Pimentel, as reportagens do Marlon Veltri e o Max Pimenta no plantão e na apresentação desse grande jogo entre Lanús e Fluminense. Abraço, Taylor, até amanhã com Chelsea e Bayern de Munique e Bayern de Chelsea. Já estou me preparando no pique para esse grande jogo, essa reedição da final da temporada 11-12 da UEFA Champions League, Bayern de Munique e Chelsea, jogaço que vai acontecer amanhã, 3 da tarde, horário do Mato Grosso do Sul, 4 da tarde, horário de Brasília. Meu caro Rafael Cabral, foi um prazer estar ao seu lado pela primeira vez, que possa ouvir outras transmissões. Amanhã você vai estar conosco aí nesse grande jogo entre Bayern e Chelsea, né? Estamos juntos nessa, mais um jogo na Champions League, estamos juntos, né? Com certeza, depois desse grande jogo
que aconteceu no estádio Allianz Stadium, lá em Turim, 4-4. Começamos muito bem nessa da Champions League da temporada 25-26 e também com grandes emoções também na programação do Futebol de Canela, também na sintonia esportiva, nessa parceria, nos confrontos na Sul-Americana. Teremos o Fluminense em campo amanhã, temos aí, melhor dizendo, temos aí o jogo do Palmeiras, né? Também São Paulo e Flamengo, né, no decorrer dessa semana na Libertadores, também na Sul-Americana. Com certeza que teremos muitas emoções que pintarão da sintonia também do Futebol de Canela. Grande abraço, felicidades e até a próxima, Thiago. Grande abraço. Esse foi Rafael Cabral, Taylor Leão e eu, TLF, me despeço de você. Feliz da vida, porque o jogo foi aquilo que a gente espera. Toda vez que a gente abre o microfone é para realmente trazer o melhor do futebol. Esperamos sempre um grande jogo e foi isso que Juventus e Borussia Dortmund nos ofereceram. 4-4, só a primeira rodada. Você já teve 4 jogos hoje. Mais cedo, PSV 1, San Giló 3. Atlético Bilbao 0, Arsenal 2. Real Madrid 2, Marseille 1, Juventus 4, Dortmund 4. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais para você. Amanhã tem Olympiacos e Pafos. Amanhã tem Liverpool e Atlético de Madrid. E com o Taylor Leão, com o Rafael Cabral, com o Hugo Carneiro e também com o Fernando Blanc. Nada mais, nada menos que Bayern de Munique e Chelsea. Eu vou chegar no meio do jogo, participo do apito final amanhã com a galera. Valeu, valeu demais. Fique ligado. Na sequência, já. Daqui meia horinha começa a Libertadores da América. Vélez, Sarsfield e Racing. Depois tem Lanús e Fluminense também na Rádio Sintonia Esportiva. Abraço a galera da PADV Cadevi, o Web Regional, CBR e todos os nossos parceiros. Aqui deu um empate. Juventus 4, Dortmund 4. Canais da Rádio Futebol na Canela. Sintonia Esportiva. O caminho para Budapeste passa por...